Olá pessoal, boa tarde. Me chamo Jaciane, estou com vocês aí nessa caminhada de perfuração auricular e vim conversar com vocês hoje sobre as possíveis reações que nós podemos ter diante de uma perfuração auricular. Lembrando que sempre que a gente for fazer perfuração, nós precisamos nos atentar ao colocar brincos na região do lóbulo e toda a região de cartilagem ela deve ser perfurada com piercing. O que isso significa? Eu não vou colocar um brinco numa região de hélice, pois há chance de desenvolver alguma infecção ou há chance de desenvolver algum processo patológico ali naquela região ao colocar um brinco, que não é uma joia adequada, é bem maior. Aqui ao lado, eu vou estar projetando para vocês os exemplos das reações, correto? Então, quero falar com vocês primeiro sobre uma reação muito comum, que é a do granuloma. O que é o granuloma, pessoal? Ele é um aumento da circulação naquela orelha e surge bolinhas. Normalmente são bolinhas avermelhadas que surgem ao redor do piercing. Então, ela sinaliza que algo não está indo muito bem naquele piercing, né? Então, essa bolinha, ela indica que alguma coisa falhou no processo de cicatrização do piercing da sua cliente. Então, a gente precisa identificar qual que é a causa da falha nesse processo de cicatrização. Uma causa muito importante no surgimento do granuloma é a sujeira. Então, digamos que você orientou essa cliente, né, a fazer a limpeza periódica do piercing com soro fisiológico. Geralmente, eu indico este soro, o rinossoro, como eu envio para vocês nas postagens. Por que eu indico o rinossoro? O rinossoro, ele é um soro que quando a gente faz o jato contínuo, ele faz tipo uma chuvazinha na região do piercing e sai totalmente estéril. Então, a chance de levar sujidade para essa orelha com a aplicação do soro, ela é mínima. E aí, essa cliente provavelmente não realizou uma limpeza com o soro. Não fez a limpeza, vai acontecer o que? Vai ficar sujo e com o tempo vai surgir o granuloma, como se tentasse defender aquela região. Outra causa muito comum é excesso de limpeza. Então, às vezes você fala para a cliente, faça a limpeza 3 vezes ao dia com soro fisiológico, mas ela toda hora vai lá e tá com sorinho fisiológico, toda hora ela vai lá e passa o dedo girando o piercing, ela manipula muito esse piercing, passa excesso de sabonete nesse piercing, vai o que? Criar uma abrasão e vai dificultar a cicatrização. No processo de cicatrização de feridas, a gente sabe que não há necessidade de se fazer uma limpeza várias vezes ao dia, né? Tanto é que na própria enfermagem a gente faz um curativo pela manhã e um curativo à noite. Se a ferida estiver muito exudato, a gente faz um curativo ali no meio do dia, mas geralmente não há essa necessidade. E a mesma forma é o piercing, a gente não precisa ficar fazendo essa limpeza constante desse piercing, a gente precisa dar um tempo para ele cicatrizar. Então, o granuloma ele pode acontecer por excesso de limpeza também e o excesso de manipulação. Outra reação muito comum na colocação dos piercings e que a gente precisa orientar também a nossa cliente é a famosa queloide. Então, o cliente que ele já tem uma predisposição a ter queloide, geralmente ele vai ter essa predisposição a desenvolver queloide também na orelha. Então, assim, tem uma chance um pouco aumentada, mas não quer dizer que com certeza ela vai desenvolver. Por quê? Porque a queloide geralmente ocorre pelo excesso de produção de colágeno. Então, às vezes a pessoa está com excesso de produção de colágeno no processo de cicatrização e aí vai acontecer aí o surgimento da queloide, essa cicatriz, né? Algumas pessoas têm uma cicatriz menor, outras cicatrizes maiores, então a gente precisa estar orientando. Eu faço geralmente são maior para queloide, eu oriento para ela avaliar. Sempre que você machuca, surge queloide? Não, não é sempre. Apareceu às vezes na cicatriz da cesariana, um ou outro corte que eu fiz, mas não é com tanta frequência. Então, a gente já avalia como é que está o nível de produção aí de colágeno para surgimento dessa queloide. E aí, a gente avalia sobre a perfuração ou não, certo? Existem, nesses casos, algumas pomadas também que podem ser utilizadas. Geralmente, eu aconselho a ir ao dermatologista para que ele passe essa pomada. A gente não prescreve, né? Mas o cuidado na cicatrização do piercing vai auxiliar muito nesse processo de evitar o surgimento de queloide. Tranquilo? Outra coisa que pode acontecer muito também no processo de cicatrização e dificultar são as infecções que ocorrem ou pelo piercing estar muito apertado ou porque ocorreu algum trauma.
mulher vai pra academia, ou então vai no salão, arrumar o cabelo, e a pessoa vai lavar aqui, ó, e pega e puxa o piercing. E aí pode causar aí também uma dificuldade de cicatrização, infeccionar. E aí a gente lembra de atentar e explicar para nossa cliente o quê? Os processos que são suspeitos de inflamação. Então, calor, edema, rubor e dor. Se essa cliente estiver com calor, edema, rubor e dor, o que vamos fazer? Orientá-la para que compareça até o nosso estúdio, ou a gente vai fazer a visita e avalia se há ou não a necessidade da retirada deste piercing até que ocorra a completa cicatrização dele, certinho? Estarei colocando para vocês todos os conceitos e o que fazer também. Esse aqui foi só um apanhado geral sobre os principais pontos aí que a gente tem que se atentar, e aguardo vocês no nosso próximo encontro.